Bom dia mesmo, queridos ouvintes da nossa Mundial. Bem-vindo mesmo ao seu programa, ao nosso programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em terapia, caminho profundo, sem psicanálise e nem medicamentos. Caminho profundo, retenha, guarde isso, seu e pronto, seu absoluto, seu antes mesmo de você. Caminho profundo, construído passo a passo, ao longo de todos os passos na cadeia evolutiva, antes mesmo do primeiro passo. Caminho profundo, a construção mais perfeita de tudo aquilo que a vida experimentou ao longo do viver. Tudo aquilo que determinou com que a vida fosse o que é, eterna em si mesmo. Aquilo que é absoluto, aquilo que basta, aquilo que garante. Suportada por 100 bilhões de células nervosas e trilhões de combinações de sinapses, só para quê? Só para que o mundo possível, o mundo real, o mundo que garante a eternidade do viver em você, esteja presente para você. Esse é o caminho. Absoluto, pleno, total. Profundo. Profundo, sim, porque carrega memórias celulares decisivas, garantidoras, funcionais, que desafiam o tempo, adaptativa e funcionalmente. Isso é você antes de você. Função da vida em você é além de todo o conceito da vida que você constrói, teoriza e acredita experimentar. Enfim, é especialmente de você. O teu caminho profundo é único, é intransferível, é da primeira pessoa, não se confunde jamais com nenhum outro possível nesses 7 bilhões e meio de outros que permeiam todo o mundo que nós conhecemos, o mundo da Terra. Pense, retenha e guarde isso com você. A vida faz o que precisa ser feito e faz na direção exata daquilo que funciona e pronto, daquilo que garante o viver. A missão maior da vida é a eternidade do viver. É certo, é tão certo e decisivo que você, enquanto ser detentor do recurso do pensamento, da capacidade de parar a experiência, experimentar a experiência, se sentir, se perceber em 2, 3Ds nesse movimento todo, que você se envolva decididamente em apropriar-se, em apossar-se disso tudo, que é seu e pronto. Profundo esse caminho. Profundo muito além da história. E profundo numa camada espessa no seu cérebro, no teu cérebro emocional. E a profundidade está no sentido daquilo que funciona e não muda jamais. Aquilo que é absoluto, aquilo que determina, aquilo que garante. A missão de viver em você. Não importa se a tua parte consciente consegue entender racionalmente o que se ocorre. A verdade é que, independente de qualquer coisa que você acredita ou desacredita, esse é o teu caminho profundo. Você é possuidor dessa posse, proprietário dessa propriedade que é você mesmo. E evolutivamente, sempre, um sistema nervoso se movimenta adaptativa na construção da melhor potencialidade real existencial para si mesmo. E o movimento, cada vez mais presente, é na direção da construção da consciência plena, total, de todos os níveis dessa história que permeia a evolução há 4 bilhões e meio de anos. É tão você, antes do seu nome, de tudo aquilo que você se codifica, se traduz. É você, enquanto expressão maior do universo da vida. É você enquanto conhecedor de se saber sendo você. É você ainda jovem, adolescente, pré-adolescente, nesse mundo do pensamento. Evolutivamente, é algo que a gente busca
e busca de tanto jeito, e na caminhada daquilo que um cérebro emocional não consegue evitar, ajustando, adaptando, construindo, se movimentando e indo em direção ao retorno, ao religar decisivo, a ponte decisiva entre antes do pensamento e depois do pensamento. A integração em todos os níveis da sua percepção, a distinção cada vez mais clara entre a experiência e o conhecimento da experiência, entre a experiência e o mapa da experiência. É de você e pronto. Isso independe de quanto ou de que maneira você está melhor protegido nessa vida pensada, da sua capacidade ou não, e de formação educacional, profissional, das suas condições financeiras. Isso é a coisa mais democrática possível na evolução. A capacidade de um ser vivo, de 100 bilhões de células nervosas, orquestrarem a regência desse mundo em volta de você e selecionando e determinando, mapeando o mundo possível onde ele acredita que a vida sobrevive em você. Apesar de você tantas e tantas vezes. Quando a gente fala daquilo que assola a vida pensada, dos distúrbios tão presentes, catalogados nos manuais internacionais, das incríveis variações de fobias, de depressão, de angústia, de pânico, de ansiedade, de estresse, das dificuldades de expressão da sexualidade, das dificuldades cada vez mais presentes de se inserir no território da caça, de garantir o seu sobreviver. Isso diz respeito a algo decisivo e importante, construído e percebido a partir do pensamento, a partir evolutivamente dessa espécie que detém evolutivamente a capacidade intrínseca de pensar. Nós não somos muito bons em pensar. A função da vida, o instinto de autopreservação, carregando todas as memórias celulares decisivas de como e de que maneira sobreviver e pronto, vai buscar uma acomodação funcional evolutivamente nesse ambiente da vida pensada. A tentativa agora de descobrir de qualquer maneira como qualquer pessoa fora de você pode ou não representar um risco para você, ou mais do que isso, como e quanto você cada vez mais intrinsecamente, visceralmente, dependente da aceitação, do enquadramento nesse condomínio da vida pensada. E isso assola as pessoas. E você tem todo o nível de depressão, ansiedade, pânico. Se fala de bloqueios, né? Bloqueios são bloqueios. Bloqueios é quando algo se estabelece um cabo de guerra entre uma coisa e outra, então se para, se congela. Quando o seu sistema não se consegue se sentir potente de transitar no ambiente onde a vida acontece. Administrar conflitos é a excelência da vida. Desde que existe um sistema de vida, um ser vivo, desde unicelular, em toda a cadeia evolutiva, resolver conflitos imediatos é a função seletiva e natural de um sistema nervoso. Então, resolver conflitos, ajustar conflitos, determinar escolhas rápidas, decisivas, garantidoras de caminhos e trajetos para a vida, é funcional, é valor biológico, está ligado à economia natural da própria vida. E nós paramos, escancarados, congelados, paralisados, com os níveis de conflitos que nós trazemos para a nossa consciência fantasiada. E tudo em função da busca, consciente ou inconsciente, estressada ou congelada, da adaptação, da aceitação do outro. O ambiente adaptativo, funcional, construído pelo pensamento, sai da esfera
física, prática, real, e vai para o mundo da construção antecipatória do pensamento. Entre o que você pensa e vive e viveu, a diferença é mínima quando as coisas se encaixam no teu interior. Estrutura de convicções profundas decisivas num sistema nervoso determina a possibilidade transitória de viver, e de sobreviver, e de desfrutar da vida. E quando essa percepção, esse ambiente, está ligado a algo que você nunca jamais tem acesso, quando o ambiente, ainda em construção da consciência, permanece sendo outro, a aceitação do outro, então a gente se depara com esse mundo cada vez mais crescente de distúrbios catalogados em todos os níveis. Quer dizer, a dificuldade entre aquilo que o nosso cérebro constrói antecipatoriamente da realidade do mundo pensado e o mundo pensado real. Isso restringe, isso oprime, deprime, estressa, angustia e gera pânico o tempo todo. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. A terapia Caminho Profundo não se afasta jamais desse princípio decisivo, organizador da própria vida, onde essa capacidade fortíssima o tempo todo, funcional, de se concentrar e mediante a iminência de qualquer coisa que coloca em risco a vida, e que popularmente é chamado de hipnose. Esse é um recurso, é mais do que um recurso, isso é visceral, isso é intrínseco, isso é valor vital da própria vida, esse recurso, ligado ao instinto de autopreservação, fazendo parte dele e se confundindo com ele, a capacidade de qualquer sistema nervoso eminente ao perigo entrar em forte concentração, excluir todo o resto e dali vasculhar todas as percepções e experiências possíveis em vários níveis do teu cérebro na busca da resposta mais adequada para traduzir aquilo que está acontecendo, para reconhecer aquilo, para tornar aquilo conhecido e, ao mesmo tempo, disparar a resposta adaptativa, funcional, garantidora do viver. Aqui você tem o que popularmente é chamado de regressão e hipnose. Eles não são terapias, eles são o que são atuais e modernos, são intrinsecamente ligados com a vida, com o valor biológico e funcional da vida. É o jeito que toda a cadeia evolutiva, durante toda a evolução, especialmente os humanos, tem como atual, presente, moderno e garantidor da vida. Enfim, esse é o teu caminho profundo. E a terapia Caminho Profundo não se afasta jamais desses instrumentos, dessas ferramentas. E de uma maneira segura, séria, garantidora e voltada a resultados. Resultados é exatamente quando você se movimenta e a expectativa que você tinha de qualquer coisa, isso em toda a cadeia evolutiva, acontece. Resultados são resultados. Um resultado é bom, ruim, mal ou excepcional, de acordo com a expectativa que gerou uma resposta comportamental sua. Se você queria aquilo e tem aquilo, então conceitualmente isso foi certo, é um resultado positivo, é um sucesso, é um fracasso. Tudo passa, e como passa? Pela eternidade do viver do seu caminho profundo. Experimente e comece agora. Assim, 50 41 8000. Comece agora. Ligue 5041 8000. WhatsApp 95021 2234 ou pelo site caminhoprofundo.com.br. Estamos de volta, queridos ouvintes, e você está ouvindo o Dr. Bispo, ouvindo o programa Caminho Profundo, o cérebro emocional em terapia, Caminho Profundo, sem psicanálise e nem medicamentos. Uma vida inteira dedicada ao estudo, à pesquisa,
a busca constante de tudo aquilo que a ciência, a neurociência, o estudo do cérebro, o estudo da vida tem oferecido, especialmente nos últimos 30 anos. Cada vez mais descobrindo, passo a passo, passos decisivos de como a vida em você não abre mão do viver, de como a vida se constrói, se perpetua o tempo todo, independente daquilo que você acredita ou desacredita. A hipnose colocada do ponto de vista cultural, do ponto de vista das experiências ao longo da existência do ser pensante, muitas vezes ridicularizada e banalizada, né? E muitas vezes com copiar e colar, com conceitos e teorias, com abstrações, sem se aproximar da essência do que ela é. A hipnose, o estado de hipnose, séria, clínica, real, verdadeira, ela independe de qualquer técnica especial, da habilidade do poder especial e de nenhuma crença subjacente maior, seja lá do que for. Ela é simplesmente a expressão da vida que não pode ser evitado. É mecanismo de sobrevivência, por isso que é atual e presente. É princípio organizador, garantidor da vida. É princípio organizador, garantidor da construção do mapa possível, do seu GPS interno, da vida que você vai viver. A vida não vive nada que ela não conhece antes. A vida precisa construir, mapear, descobrir, tornar o desconhecido conhecido, para ela então transitar sobre ele. E o estado de hipnose, ele é biológico, bioquímico, sistêmico, psíquico e espiritual. Ele é seu e seu de verdade. E a regressão, onde existe vida, onde existe movimento, desde unicelulares, qualquer sistema nervoso, qualquer ser vivo, está o tempo todo colhendo experiência, traduzindo experiência e construindo mecanismos de defesa sobre a experiência, para depois vasculhar isso consciente ou inconscientemente a todo momento que a vida precisar disso. Aqui você tem regressão e hipnose. Princípios organizadores decisivos, naturais e espontâneos. Independente de qualquer técnica que conduza alguém a um estado de hipnose, você vai ter a mesma experiência interna acontecendo no cérebro, seja por que método for. E a regressão é o princípio da vida, é o princípio existencial maior. Não existe regressão sem alteração de consciência, sem fortíssima concentração. Não existe regressão sem hipnose. A regressão não é algo construído pelo homem, é algo descoberto pelo conhecimento do homem, pela capacidade do homem de explorar a experiência, teorizar e conceituar. A regressão e a hipnose é algo inato, garantidor da vida. Princípio existencial, tal qual todo o mecanismo de um sistema nervoso que constrói a própria vida e que garante a procriação de cada espécie, de todo o ambiente do viver e pronto. Esse é o caminho, seu caminho profundo, seu e pronto, absoluto, total e pleno. Técnicas e habilidades que contemplam infinitas maneiras de se fazer terapia, de conduzir alguém a quê? A ampliar a percepção, a construir uma base sólida no seu caminho profundo, a integrar vários níveis dessa percepção, né? Para que isso seja o quê? Funcionalmente adaptativo perante ao ambiente fora, onde a vida acontece. Não é o ambiente físico tão somente. O ambiente físico ficou num segundo plano. O ambiente na vida pensada é o modelo de mundo que se constrói quanto à sua potência de sobreviver ao outro, intrínseca visceralmente, intrainconsciente memória celular, intrainconsciente cognitivo, inconsciente, subconsciente, pré-consciente e a sua consciência. A integração sistêmica, isso voltando a funcionar na homeostase mais perfeita, quando da cisão da construção do pensamento. Então, essa evolutivamente é a trajetória
que a estrutura da vida, que o cérebro emocional vai procurar e buscar o tempo todo. Se ocupe disso. Você liga no 50 41 8000 e essa é a tua senha, essa é a tua permissão para que ainda hoje você tenha o nosso retorno e entenda muito mais sobre tudo aquilo que o teu caminho profundo não abre mão para você. É assim. Retenha, guarde isso com você. Informações a gente colhe e recolhe de tantas fontes o tempo todo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa sobre tudo aquilo que a gente jurava que já sabia tudo. O eterno aprender é o eterno descobrir. Onde há descoberta, há aprendizado. E esse é um movimento natural e espontâneo do pensamento. Por isso o pensamento tende ao infinito. E o pensamento constrói bases possíveis de tudo aquilo que o conhecimento consegue perceber, enxergar, se antecipar, teorizar e construir. Mas o pensamento é um recurso da vida, o recurso até da construção da consciência, mas é algo construído pela necessidade funcional, evolutiva de uma espécie. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. Enfim, diz respeito a você. E cada vez mais os conhecimentos colocados, pesquisados pela ciência pura, vai descobrindo mais e mais caminho, mais entendimentos da gente se envolver-se, do crescer-se, do apossar-se, de ser o regente pleno total, do apossar-se da consciência plena total de você, enquanto valor existencial, biológico, vital, psíquico e espiritual, integrado como um todo, mas o todo regido biológica, bioquímica, biosistemicamente. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. Se ocupe e se ocupe disso. O nosso programa vai chegando ao final. É certo, daqui uma semana, nesse dia e horário, juntos outra vez. Eu, você e o talento do Pedro aqui na minha frente. Experimente e comece agora, assim, 50 41 8000. Bom dia mesmo.